Salve, salve, geral, valendo! Agora vai, né? Tá bom. Eu sou o Ricardo Roverã, você está no Bunker. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem contigo, doutor Eduardo? Tudo bem, querido Roverão? Prazer enorme sempre. Prazer, a gente está aqui, prazer, não, prazer. Foi um prazer como se estivesse conhecendo ele hoje, né? Está aqui há 3 mil episódios. Pessoal, a gente vai bater um papo muito forte aqui, um papo fantástico com a queridíssima Fabiana Bolsonaro. Tudo bem contigo, deputada? Tudo bem, Ricardo, graças a Deus. Tudo bem, doutor Eduardo? Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite e estou aqui, livro aberto. Tá bom, que bom. É bom estar com você aqui. Eu espero que o pessoal aqui, pelo menos a turma mais à direita, passe a conhecer mais o trabalho da doutora Fabiana. Posso chamar de doutora, né? Você é advogada de formação? Não sou advogada. Não é advogada? Sou bacharel em direito. Bacharel em direito. Bom, de qualquer maneira, eu chamo ela de doutora aqui, pronto. Muito obrigada. Até porque a atuação dela é uma atuação muito forte pela área pelo campo da direita dentro da política. E eu tenho visto ela atuar com muita honestidade, né? E a gente tem que... Eu espero que ela se torne mais conhecida, acho que ela merece isso daqui, né? Agora, Fabiana, eu quero... Uma das razões pelas quais eu te trouxe aqui é para a gente falar justamente de atividade parlamentar, porque hoje, dentro do campo da política, tem muita coisa, tem muita gente. Assim, o eleitor ele despertou ali em 2013, né? Julho de 2013, foi aquele negócio, foi todo mundo para a rua, o gigante acordou e não sei o que, coisa e tal, e muita gente passou a questionar, né? Quem que é o deputado, quem que é o senador, quem que é o governador, quem que é o prefeito, o que que ele está fazendo, etc. E esta atenção dada do eleitor para o político se tornou, na prática, o foco da política brasileira, né? Então, eu queria saber de você o foco da sua atividade, no que tem sido, o que você tem trabalhado. Com certeza, é verdade. Inclusive, em 2013, eu estava também nas ruas, na época, lá em Ribeirão Preto. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade de 35 mil habitantes chamada Barrinha. Casei e fui para Matão. Meu nome é Fabiana Bolsonaro, todo mundo também tem dúvida, não sou parente do presidente, mas ele me autorizou a usar o sobrenome dele. Meu nome é Fabiana Barroso, não sou a Fabiana da Jovem Pan, apesar dela ser de direita e ser um orgulho, muitas vezes ser confundida com ela. E faço um trabalho realmente voltado para o que Deus me levantou para fazer. Porque isso em 2013 que aconteceu, que a Rede Globo, inclusive, que nos informou, né, diferente, né, do cenário que a gente vê atualmente, mas não entrarei no mérito. A gente viu um governo corrupto, a gente viu escândalos gigantescos, desonestidade. Então, todo mundo estava trabalhando, estava lutando para a sua vida ser boa, e aí a gente entendeu o porquê que a saúde era ruim, era péssima, o porquê que a gente ia no hospital e não tinha o remédio que precisava, não tinha o pagamento do médico, não tinha tudo que precisava para ter um bom tratamento digno, por que a gente tem que pagar convênio, né? Ou seja, a gente entendia por que os alunos não tinham tanto aprendizado nas escolas, por causa de um governo péssimo e corrupto. Por isso que a gente foi para as ruas. Graças a Deus conseguimos derrubar isso e chegou o nosso querido presidente Bolsonaro, para a gente sempre presidente, para mostrar para a gente que tinha... Graças a Deus, Deus levantou alguém, um herói para a nossa pátria, chamado Jair Messias Bolsonaro, né, que foi quem abriu o olho da população. A gente já estava desanimado de tudo que vinha acontecendo com corrupção, e a gente viu alguém que sempre foi muito íntegro e honesto, muito verdadeiro, né? Muita gente critica ele por ser verdadeiro. Meu Deus, que todos fossem daquele jeito. 1000 vezes melhor que chegar um mentiroso prometendo o cheirinho da picanha, o gostinho da cerveja no final de semana. Nossa, eu vi aquelas propagandas. Não era... como que eu posso dizer? Imaginário que ele estava falando. Ele realmente prometeu isso e hoje deu abóbora. Eu acho... Olha lá, abóbora, nem ovo conseguiu entregar para a população, que está super caro até o ovo. Então, a gente realmente, eu vejo que Deus está levantando a gente, essa guerra
não é só uma guerra política, mas se algum momento foi política, hoje não é mais. Hoje é espiritual, eu não tenho dúvida alguma. Eu sou cristã, né? Assim como a maioria dos brasileiros, e eu sei, eu vivo dentro disso, a gente que vive dentro disso sabe. É com certeza uma guerra espiritual. É o bem contra o mal, como diz o nosso presidente Bolsonaro. São pessoas que defendem a morte de bebês dentro do ventre e pessoas que defendem a salvação dessas crianças. São pessoas que prezam mais o ovinho da tartaruga do que um ser humano. São pessoas que defendem todos os tipos de droga, que defende que o pessoal da Cracolândia, que graças a Deus nosso governador extinguiu a Cracolândia, defendia que eles tivessem um local de recreação para usarem quanto quisessem droga, acabando mais ainda com suas vidas. São pessoas que não pensam no próximo, né? Eu nem sei o que passa na mente dessas pessoas, mas com certeza de Deus não é esse caminho. Deus não quer a destruição do ser humano. É morte para o filho dos outros. Tem isso da hipocrisia da esquerda também. E vida pro deles. Eles têm filhos. Eles não usam drogas. Pelo menos não usam crack. Muita maconha usa sim, infelizmente. São evangélicos que acreditam em tudo quanto é coisa. São católicos que... Assim, são pessoas, o que eu quero dizer, sem princípios, sem valores. Falo isso porque eu estive grávida ano passado e passei por uma situação muito delicada. Uma fala que eu estava falando na tribuna contra o aborto, e vem uma deputada do PSOL. Como pessoa, a gente sabe se respeitar, mas assim, as pautas, elas são totalmente opostas das minhas, e se deixar, eu falo todo episódio aqui sozinha. Não, eu tô te ouvindo. Pode me cortar, viu? Sabe, doutor Eduardo, tô achando que essa moça não recebeu o vale picanha dela. Não recebi. Recebeu. Olha, deixa eu te falar, hoje você está tocando num ponto muito interessante, que é assim, o combate político em suas dimensões, de forma geral, né? Hoje existe uma crítica muito forte, assim, é uma crítica que foi crescente. Eu acho que é um tema bom para a gente bater um papo, que é o caso do Deputeg, né? Na verdade, é o sujeito que ele fica o dia inteiro criando vídeos, soltando vídeos nas redes sociais e botando tag, a marca d'água dele ali em cima do vídeo ali, né? Não, né? Na verdade, ele se tornou um jornalista, né? E eu, às vezes, eu tô nas redes sociais e falo, deixa o trabalho de jornalista que eu faço muito bem, eu tô há mais de 10 anos fazendo isso, né? Não tô dando as gafes da Mortadela Lima, não tô dando as gafes Ontem, verdade. Inclusive, coitadinha, ela fez uma. Não vi. Eu fiquei com dó dela, porque ela chegou lá, ela abriu lá o negócio. Eu tô aqui com a minha fonte aqui da Polícia Federal, o Bolsonaro está assim no inquérito da BIM paralela e não sei o que. Não tá não. Não, mas o Xandão tá falando que tá. Vixe! Desculpa, eu não resisti. Aconteceu ontem, eu não tive condição de não fazer piada disso. Mas é assim, e existe, claro, as ferramentas jurídicas, né, uma série de instrumentos jurídicos que os deputados, os senadores, os nossos parlamentares, o pessoal do legislativo, de forma geral, nas 3 esferas, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, eles têm disponíveis nas mãos para poder fazer a coisa andar, para fazer o combate mesmo, até ideológico, mesmo dentro do âmbito do Estado. E a gente muitas vezes não vê isso, né? A gente, hoje, por exemplo, a direita toda, com toda razão, está indignada porque está vendo ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo o que querem. Agora, esses dias teve até um rapaz, Daniel, eu esqueci o sobrenome dele, depois que eu tive o Covid, minha memória ficou uma porcaria. Mas ele fez um vídeo ali sobre, acho que foi a XP Investimentos, se eu não me engano, ele foi censurado antes de ir para o ar. Chegou uma carta para ele ali censurando, ele falou, seu vídeo não pode ir para o ar. Entre outras coisas, então, uma série de jornalistas que dividiram redação comigo, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, etc., essa turma toda está foragida do Brasil. Às vezes algum deles me liga e fala assim, Rovera, você é um infiltrado na direita. Eu falo, por quê? Você foi o único da gente que não foi preso. Eu falo, mas não, mas se Deus quiser, eu vou ser sim. Significa que está fazendo um bom trabalho, né? Infelizmente, aqui no Brasil é isso. Então, e aí eu fico me perguntando, falo assim,
todo esse CTA, esse call to action, né, essa chamada para ação, se resume na figura de legislativo. Por quê? Porque, pelo menos no âmbito federal, você vê lá quem que é responsável por fiscalizar o judiciário. É o Senado. E aí você vai consultar senador. Olha ali o que o ministro Alexandre Moraes, Barroso, Fachin, fulano estão fazendo. Você tá brincando comigo, você não tá vendo o que tá acontecendo? Não tem um requerimento de informação. Olha, não eu vou tem te falar. Eu sei o que acontece, mas eu não posso falar no ar. Eu sei por que isso acontece. Infelizmente, tem um submundo dentro da política. Pessoas são ameaçadas, então eu não posso falar no ar, assim. Mas é complicado. É complicado esse mundo, essa insegurança jurídica que a gente peraí, você não pode falar o ato, você não pode não falar posso falar, porque assim, né? Hoje a gente vive um mundo de insegurança, tudo que a gente fala, a gente não só é censurado, a gente é ameaçado a ser preso. Então eu tenho que focar nas minhas lutas. Deixa eu te adiantar uma coisa, eu não tenho medo de ser preso. Se o Alexandre quiser me prender, faça o favor, tá aqui, eu vou de bom grado. Né? Acho que alguém tem que ser preso de cabeça em pé no Brasil para as pessoas. Não tenho medo, Alexandre, não tenho medo nenhum, pessoal. Beijão. Se quiser, manda me prender, manda PF lá, etc. Então, não tem problema nenhum com isso. Legal. Agora, se você quiser falar, pode falar, eu seguro a bomba. Olha, eu não vou te falar desse caso específico do Senado, mas eu vou falar no mundo, por exemplo... Bota na minha conta, pode falar. Lá, por exemplo, no mundo paralelo, lá nos sonhos do mundo da conto de fadas, né? Os juízes ameaçam com processo quem tem poder de derrubá-los. Então, quando a gente vê lá no mundo paralelo o presidente de alguma casa querendo pautar alguma coisa para derrubar alguém, a gente vê o pai dessa pessoa sendo perseguido, o tio sendo Não, mas perseguido. Se você estiver falando do Arthur Lira aqui, todo mundo já sabe, isso é público e notório. Eu falo de lá no mundo paralelo, de senadores que são ameaçados, se forem votar para derrubar alguma coisa. Infelizmente, esse mundo paralelo existe e é só prestar atenção nas notícias. Não, mas tudo bem, mas até aqui muito triste. O que você está falando aqui é um jogo, o que você está falando para mim, na verdade, você está trazendo político, substância a um jogo que as pessoas já meio que sabem que existe até certo ponto, né? Quer dizer, olha, o Bolsonaro, por exemplo, agora ele está trazendo uma condição, saiu esses dias em alguns veículos de imprensa, que ele não vai aceitar apoiar nenhum senador que tenha problemas na justiça. Olha, legal. Né? Não vai aceitar apoiar ninguém para estado nenhum que tenha problemas com o judiciário, ou a pessoa, até familiares da pessoa. Eu acho que é excelente, né? Legal. Acho que é colocar a lei ficha limpa na prática. Ótimo, legal. Achei legal também. Mas... você acha que esse é o ponto? Então, assim, os senadores, eles querem entregar alguma coisa, ou até os deputados mesmo, eles querem entregar alguma coisa, e aí rola uma chantagem de pano de fundo? Eu não posso dizer comprovadamente que sim, mas eu imagino que alguma coisa parecida, mas realmente, se as pessoas fizeram alguma coisa ilegal, tem que ser punida sim, né? Eu sou a favor, igual o Nicolas falou, acharam um primo dele com drogas, parece algo parecido, e ele disse, olha, independente, né, estão tentando sujar a minha imagem, uma tentativa falha, porque eu sou do tipo de que se a pessoa fez algo errado, tem que ser punida, e eu também sou desse tipo, né, diferente do atual presidente da República, que perguntaram sobre o irmão dele, está envolvido, né, no escândalo do INSS, e ele disse que precisa se dar uma nova chance, né, e não falou nada de punição, né. Então, é algo que a esquerda e a direita agem diferente até nisso, né? A gente permanece íntegros, independente de quem será punido. A gente quer que a coisa certa aconteça. É isso mesmo. Tá certo, tá bom. Eu acho que, bom, não sei, nesse ponto é uma coisa que... o que você acha, assim, que... qual seria, na sua opinião... a ferramenta mais importante para um deputado, no caso dele poder agir, né? Vamos ser franco aqui, o cara dele não está com o rabo preso, né? O cara não... Pronto, falei. Sim. Hashtag pronto, falei, né? Tá ali. Qual seria, assim, na sua opinião, a ferramenta mais importante para promover essa transformação na mão de um membro do Legislativo? Olha, projeto de lei
é muito importante a pessoa fazer, que é o que realmente faz o negócio acontecer, né? A pessoa também precisa ter articulação política, saber conversar com os outros parlamentares para conseguir a aprovação desses projetos de lei. Por exemplo, o que o Sóstenes lá em Brasília fez, né? O deputado Sóstenes fez, que ele foi aos pouquinhos pegando a assinatura, da anistia, da PEC, acho que é PEC da anistia. Ele foi no sigilo lá, pegando a assinatura de um por um, ninguém acreditava que iria dar certo, conseguiu pegar de todo mundo, não foi pautada, mas o trabalho ele fez, ele foi muito articulado, fiquei admirada mais ainda com o trabalho dele em relação a isso, e eu vejo que é isso. Além de falar, né, falar é importante, é extremamente importante. Eu achava que não era, mas hoje eu vejo que é. Tanto que Deus transforma a vida através da palavra. E isso foi o que eu entendi. A palavra é sim muito importante. Tanto que a gente convence as pessoas do que é bom. E às vezes a palavra muda a atitude de muita gente. A palavra muda a atitude, que muda a sociedade, que muda muita coisa. E a atitude, no caso, como parlamentar, minha como deputada estadual, a maior atitude que eu vejo, além de destinar emendas parlamentares para os lugares corretos, saber os projetos que eu estou investindo financeiramente, patrocinando, muito entre aspas, patrocinando, né, com recurso público, é também saber me posicionar com meus projetos de lei, através das minhas frentes parlamentares, através de tudo que eu me envolver, né, através das minhas relatorias, né, porque lá, se um deputado faz qualquer projeto de lei, outro vira o relator, e aí, baseado nas crenças desse relator, ele apoia ou não esse projeto, e aí os outros vão aprovar ou não esse relatório, né? Então, é um sistema que realmente precisa de muita atuação, precisa de muita dedicação. Se for um deputado preguiçoso, meu Deus, eu nem imagino como seja o trabalho, assim, parlamentar de uma pessoa que não quer trabalhar. O conselho que eu dou é não entre na política, se tem preguiça. É muita atividade? Nossa, Dentro da política é muita atividade. Por exemplo, eu tive que vir na madrugada hoje, porque meu dia acabou 9 horas da noite ontem, no interior, e vim com a minha bebê, trouxe minha mãe, para poder... Que é o tempo que a gente tem da meia-noite às 6, é o tempo que a gente tem para viajar muitas vezes, né? Porque é uma missão. A gente tem que encarar a política não como algo para inflar o ego da gente, porque é um mundo de muitas vaidades. A gente vê que tem muita gente que tá ali só para se achar, para achar que é melhor que alguém, para achar que... Gente, mas aquilo é um mandato para a gente servir uma missão, né? Então, no meu caso particular, eu vejo muitos assim também, entraram por missão de vida mesmo, para transformar. Então, todo o meu gabinete, ele é moldado assim. As pessoas, quando eu contrato elas, convido elas para fazer parte, né, é sempre através de muita oração, e todos sabem, não é um emprego ali, é uma missão. Estamos dentro de uma missão de vida, porque ali a gente vai fazer o que Deus levantou a gente para fazer mesmo, né? Não pode ter preguiça, não tem como, não tem hora, não tem... Nossa, não tem quase pausa, né? Eu aprendi a pausar porque Deus me obrigou a pausar, senão eu não pausaria nunca. Deus me forçou mesmo a me pausar, a eu aprender a pausar, porque a família da gente também é importante, né? Eu entendi isso, né? E é justamente o que o inimigo, vamos falar assim, a esquerda, o socialismo, o comunismo quer destruir, são as famílias. Porque a família é a base da sociedade. Por isso que o feminismo é tão forte. Porque descobrir, um infeliz socialista, que eu esqueci o nome, descobriu como que ele faria um país socialista, uma sociedade socialista. No padrão normal, ele não conseguiria. Então, foi um homem, que fez o feminismo. Ai, não foi a mulher? Não foi. Não foi uma mulher. Foi alguém pensando no socialismo. Porque ele entendeu que se ele destruísse a família, ele conseguiria o que ele almeja. E através do empoderamento falso feminino, porque é um falso empoderamento, o que eles tentam enfiar na nossa cabeça, eles destroem a sociedade, destruindo a família, acabou tudo, acabou toda a base, né? Destruindo a mulher, destrói a estrutura familiar, porque é a mulher que une, a mulher que nutre, a mulher que cuida, né? A mulher que forma
os homens, a mulher que forma tudo. Claro que o homem também, né? O homem é a força, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, assim como diz a Bíblia, né? E eles colocam até Deus como o errado. Olha só aonde chegamos com a esquerda, né? Isso é muito grave. Não, é muito grave mesmo. De fato, você colocou tudo num arco muito interessante, né? Que vai desde da sua entrada na política até sua visão espiritual, e aí chega vamos dizer assim, numa visão do todo da política e suas afetações sociais, né? Mas se eu te perguntasse agora, o que você enxerga como o pior elemento dentro assim do feminismo, por exemplo? O que você colocaria? Porque você colocou pontos muito interessantes do seu ponto de vista. Olha, a pior coisa do feminismo... Você fala assim, tem uma coisa que é a pior. O pior é o papo de meu corpo. Parece que não é o pior. É justamente isso. É o papo de meu corpo, minhas regras. Poxa, que legal. O meu corpo, minhas regras, é claro. Se eu quiser tatu daqui, aqui, né? Arranco meu braço, faço o que eu quiser, arranco o pescoço. Claro que a gente não quer que isso aconteça. Mas o corpo é a regra, realmente. Só que aí, tudo que eles põem o dedo, você pode saber que tem alguma coisa muito ruim por trás. Começa no seu corpo sua regra, depois vai. O seu bebê é seu corpo. É sua regra abortar. É opção abortar. Abortar uma criança é um método contraceptivo. Você não quis mais? Não importa se tá com 9 meses. Eu já ouvi discursos da esquerda. E eu tava grávida, nossa, me arrebentou ouvir um discurso desse. De pessoas defendendo aborto até o último dia. Não se defende nem desde o primeiro. Agora imagina no último dia. Assim, são pessoas cruéis mesmo, que vêm com uma teoria. Mas aborto é saúde pública para a mulher. É questão de saúde pública. Mentira. Mentira, porque se elas estivessem tão preocupadas com a saúde pública, elas estariam preocupadas em acolher essa mulher, em não deixar ela abortar. Porque essa mulher nunca vai se perdoar. Não tem psicólogo que cure isso. Tanto que eles vão abortar e vão jogar ela na rua. É simplesmente isso. Se eles fossem acolhedores e preocupassem com a saúde pública, primeiro eles estariam preocupados com as 2 vidas que existem. Uma criança é formada... O DNA de um ser humano, no momento da concepção, no segundo da concepção, se forma o DNA. Tem um ser humano ali. Um ser humano que Deus criou. Né? Assim como diz a palavra, que Deus nos criou, Deus nos conhecia antes da formação no ventre, né? E é isso que o feminismo tenta fazer a gente acreditar que não, o meu corpo, minhas regras. É mentira isso. O bebê não é corpo da mulher, tanto que ele morre sozinho, né? Porque se fosse corpo da mulher, as duas morreriam na hora que enfiassem uma injeção para parar o coração da criança dentro da barriga. Isso é muita crueldade, é engraçado. A sistolia, né? E é chocante que eu acho que foi o STF que fez um decreto. Eu juridicamente... Foi Moraes. Mesmo os médicos não permitindo que fizessem... Olha, minha pressão até cai falando disso. Após as 22 semanas, eles autorizam. 22 semanas, eu lembro que eu tava com a minha bebê com 22 semanas, meu Deus, já era tanto tempo que ela tava na minha barriga, já era tanto tempo que eu conhecia ela, já era tanto tempo que ela tava se mexendo, brincando, pulando, meu Deus, e eles permitem matar. Que mundo que a gente vive, que a gente tá tendo que falar o óbvio, que a gente tá tendo que lutar pelo mínimo que é a vida. Eles falam que protegem tanto a vida, tanto a mulher, mas não estão nem aí. São pessoas realmente... Por isso que eu falo, é uma guerra espiritual, isso não tem como ser outra. É por isso que Deus nos levanta pra gente lutar contra isso. A gente não pode ficar quieto. Claro que seria mais confortável para todos nós a gente não fazer nada. A gente seguir nossa vida fingindo que nada tá acontecendo. Mas, meu Deus, se a gente não lutar agora, imagina daqui a um tempo, o que não vai ser da nossa sociedade? É Sodoma e Gomorra, é o que tá chegando já. Mas eu sinto que tem mais gente boa que gente ruim. Tem mais gente que tá com a gente. É que os bons agora tá mudando. Mas eu ouvi falar um negócio que eu concordo.
Não é que tem mais gente ruim que gente boa, é que os ruins sabem gritar mais alto. Mas agora tá mudando, depois do Bolsonaro. Os bons aprenderam a gritar também. Então é isso que aconteceu. A gente foi levantado para fazer uma missão. E o que a gente puder impedir no grito, no que for preciso impedir, a gente vai. Tá acontecendo muitos trabalhos muito importantes contra o aborto. Graças a Deus. Dentro da sua atividade, do seu cotidiano, na Assembleia Legislativa, na sua atividade de maneira geral, qual foi assim, o pior confronto que você já passou dentro dessas pautas em defesa, sobretudo do aborto, que eu estou vendo que é muito caro para você? Do aborto é bem pesado. Foi essa do aborto mesmo. Eu faço parte de uma frente parlamentar que a gente, junto com algumas ONGs, algumas entidades, a gente trabalha muito sobre essa pauta para ajudar essas entidades, né, a combater essa situação, a acolher essas mulheres, a poder dar um suporte psicológico, que muitas querem ter filho, às vezes estão sendo forçadas pelo companheiro, né? Infelizmente, hoje a gente está num mundo que promove a eu sempre me enrosco nessa palavra. Promiscuidade. Isso. Que sempre patrocina isso, em vez de eles lutar por outras coisas. Então, o meu principal embate, assim, que eu lembro que foi muito marcante, foi justamente esse, que eu estava grávida, e uma deputada do PSOL, eu estava grávida defendendo a vida, mostrando justamente no plenário, na tribuna, meu Deus do céu, um ultrassom da minha neném, com 3 meses, ou eu nem lembro a semana, mas 3 meses, pulando na minha barriga, brincando, né? Muito menos que 22 semanas estava, era 16 semanas, alguma coisa assim. E aí, após a minha fala de defesa à vida, provando que a vida ali já existia, faz tempo que existia. Trouxe uma evidência, a pessoa podia ver com os olhos dela. Exato, minha ainda, do que eu estava vivendo, estava super barriguda na época, porque já tinha esperado uns meses para apresentar isso. E aí veio uma deputada e simplesmente começou a falar que era a favor de todos os tipos de aborto, até o último dia, sem motivo algum. Com motivo a gente já é contra, imagina sem motivo algum. Então isso para mim, ali foi uma mudança de chave muito grande. Eu entendi o seguinte, não tem como ser doce com esse pessoal. Não tem como. Você chegou a essa conclusão mesmo? Eu cheguei e mudei muito as minhas atitudes. Eu falei, assim, como ser humano eu vou respeitar todo mundo, mas assim, as minhas pautas não tem... Mas eu saio no soco se precisar. Adorei. Mas as minhas pautas, ninguém vai vir dizer que eu tô errada. Não aceito mais. Doutora Fabiana Bolsonaro, eu gostaria até de perguntar, dentro desse contexto e da sua experiência parlamentar, junto com essa sua pauta, eu gostaria de perguntar o que você poderia, vamos dizer, já da sua bagagem, da sua caminhada, de você antecipar, porque tem gente que às vezes ainda acha que a política é um seriado, uma novela. Então está tratando a política como algo, igual a senhora já tinha introduzido, performático, né? E aí dentro dessa sua estrada percorrida, o que você consegue já, como uma deputada experiente, apontar dessas nuances do cotidiano parlamentar, distante dessa forma ilusória que alguns até louvo aquele que queira candidatar, mas que saiba que não é brincadeira, assim como o inimigo ele não é ético. Então ele não vai respeitar as normas, mas está na lei. Tudo bem, mas e daí? Né, o Lavrente Beria, né? NKVD, me mostre o homem que eu mostro o crime. Então você, na época de Jesus Cristo também, quem acompanhasse Jesus Cristo tinha as leis do Império Romano. Então você tem que estar ciente que, igual a senhora bem comentou, a guerra é espiritual. Então, dentro dessa estrada, o que a senhora consegue apontar de nuance da sua experiência parlamentar com toda essa variação que a gente trouxe até aqui? Olha, doutor Eduardo, excelente colocação. Eu vou assim, lembrar sempre dessa palavra. Realmente, é isso mesmo. O inimigo não é ético. E nós somos, né? Então, nessa queda de braço, eles são injustos no que precisar ser. Ele não é ético, então ele se disfarça de bondade. Ele não é ético, então ele agride mulheres. Ai. A esquerda que não tem líder da esquerda feminino. É uma esquerda que
Por exemplo, a direita, a gente vê a Michelle, a maior número de eleitas femininas são da direita. É uma esquerda que só fala da cervejinha, da picanha, que vai ter final de semana se votar no Lula, mas que na prática nada acontece, né? São pessoas realmente que têm um discurso muito bom, principalmente na nossa juventude. Eles têm um discurso de que todo mundo está errado, que existe um sistema de patriarcado, que não sei o quê, que é retrocesso, quer nos associar a Hitler, quer nos associar a, como chama a palavra que eles ficam usando? Fascistas. Sendo que se você for ler o que é fascismo, você vai ver que não é a direita que é fascista. Querem nos associar a Hitler, sendo que eles defendem essa guerra agora entre Irã e Israel, defendem Irã, que jogam homossexuais de prédios por serem homossexuais. Não deixa a mulher vale metade de um homem, ela não pode estudar, não pode dar opinião, não pode nada, é até abusada sexualmente. Qualquer atitude que ela faça de diferente, são pessoas que são apedrejadas. Então, assim, o governo Lula defende esse pessoal. Os esquerdistas, eles defendem o Hamas, que pegou bebês, muitos bebês, e colocou no forno para as mães verem. Eles defendem a crueldade com papo quase de santidade, de que estão certos. Então, realmente, eles não têm princípios, não têm ética nenhuma. Eles quase convencem, até chegar pessoas que querem se aprofundar ao assunto. Eu quase fui pega uma vez pela esquerda. Eu quase acreditei no feminismo. Eu quase acreditei que estavam certos. Mas graças a Deus, que Deus abriu meus olhos antes, né? E eu consegui sair desse início de pensamento. Eu entendi que estava tudo errado. Eu falei, nossa, que esquisito. Porque é um pessoal que tá... A esquerda, esse feminismo, que é maravilhoso, é lindo pelo que eu tô vendo. Poxa, ele quer que eu seja incrível. Mas aí, a hora que eu ia ver, por exemplo, a Anitta era uma referência. Tá, vamos lá, vamos ver a vida da Anitta. Seminua em cima do palco, rebolando, dizendo que era isso, que era o feminismo, isso que era o empoderamento. Mas espera aí, por que ela tá me ensinando que isso é o empoderamento? E não que ser uma pessoa, um empresário igual ela é. Poxa, ela é uma empresária, ela conseguiu erguer na vida. Por que ela não ensina isso, ensina outra coisa? E aí eu entendi que tem um submundo no feminismo muito podre, né? Assim, submundo? Um submundo. Eu chamo de submundo. Isso. Eu chamo de submundo. Tudo que a gente não consegue ver de primeira, eu falo que é um submundo que existe negativo aí. E diante do meu mandato parlamentar, eu fui vice-prefeita de uma cidade de 35 mil habitantes, chamada Barrinha. Eu tenho uma visão também geral, gosto muito do executivo, né? Vice-prefeito, prefeito é o executivo. Fui secretária de assistência social na época. Fui a vice-prefeita mais jovem do país, questão de mulher, né? Com 27 anos. E com isso, eu vi que dava para fazer um trabalho realmente muito bom. E hoje, como parlamentar, eu estou criando agora minhas frentes parlamentares. A frente parlamentar já criei, vou lançar agora na Paulista, a frente parlamentar. São as frases do Bolsonaro, do presidente. Deus, Pátria, Família e Liberdade, mas eu adaptei para uma frente parlamentar que é pela fé, pela pátria, pela família, pela liberdade e pelo agronegócio. Então, é uma frente parlamentar que eu vou trabalhar profundamente cada tema. Era para eu ter feito ano passado, mas eu estava grávida, passei muito mal na gravidez, assim, muito mesmo, não imaginava. Mas, graças a Deus, tudo continua andando da mesma forma. O mandato continua andando. Então, é isso. A gente não pode ter medo de atuar, medo de se posicionar, medo de fazer projetos de lei. A gente tem que procurar, sim. Ser parlamentar, hoje, é um trabalho infinito. Infinito. Não tem fim. Então, a gente tem que focar nas pautas que a gente defende e esgotar as possibilidades de ajudar quem a gente puder ajudar. Da sua carreira até o presente, o que você elencaria como sendo a sua maior vitória? Que você fala assim, ali eu venci com gosto, porque muita gente entra na política achando que já entra com o espírito derrotado, assim, né? Fala, não, eu não vou vencer nunca. Aí ele começa a brigar e descobre que o inimigo,
ele tem muito mais papo do que, do que ato, né? E isso é uma coisa muito, muito legal. Eu acho que, pelo menos do pessoal da direita que se aventura na política de alguma maneira, sobretudo no legislativo, e descobre que eles não são invulneráveis da maneira como eles se apresentam. Pelo contrário, eles são muito frágeis, né? E derrotá-los é uma atividade que não é impossível, né? Que você pode sim derrotá-los. Se você botar a cara ali para fazer, você não precisa ser perfeito, você não precisa ter toda aquela exigência, isso aquilo, que eles mesmos não são toda essa Coca-Cola que eles vendem. Eles são, olha eu fazendo um beijo, ô Coca-Cola, vamos patrocinar a gente aí. E que eles mesmos não são tudo isso que eles estão falando, né? Que você vai ver, no fundo são pessoas. Eu lembro de uma vez eu estava escrevendo uma matéria para o Terça, eu estava em Brasília, me passaram um discurso da Thalíria Peltroni, eu falei, eu vou transcrever, né? O pessoal ria de ler a transcrição do discurso dela, né? Isso é uma coisa de louco, uma coisa absurda. Você fala, mas ela é deputada federal, cara, não é uma vereadora de Vila Inhocuense, entendeu? Para falar um negócio desse, né? Eu não lembro o que ela tinha falado na época. Era uma bobagem tão grande. Acho que uma pessoa do ensino médio ia ser capaz de olhar aquele discurso e falar, ó, proposição, nexo, conclusão. Vamos desmontar o que ela disse aqui, né? Ia ser capaz de fazer isso com relativa facilidade. E eu acho que... Eu tô vendo que você é briguento e acho que todo mundo gosta disso. Adorei. Agora, o que você considera, assim, das vitórias que você obteve na sua carreira? Qual é aquela que você fala assim, essa eu vou levar comigo até o presente, é que eu mais gosto? Legal. Minha vitória, no momento, a minha maior vitória, ela é mais na questão parlamentar, não tanto em pautas, porque ela envolve realmente o projeto do Estado de São Paulo inteiro, que foi ser relatora do Plano Plurianual do Estado de São Paulo, que é cuidar do orçamento gigantesco do Estado. É algo que realmente... nossa... Mas por quê? Por que para você? Porque ali... eu pude estar junto com o governador, dizendo amém ou não ao governador Tarcísio, concordando ou não com todo o planejamento de todos os projetos do Estado de São Paulo. Isso é muito grande lá dentro. É algo assim. E uma deputada de primeiro mandato, uma deputada nova, né? Então, para mim, foi algo de muita honra que Deus colocou na minha mão, né? Ser relatora desse orçamento, porque ali a gente consegue planejar tudo que o governador vai fazer durante os 4 anos, mais 3 anos, né? Mais um ano do outro mandato do próximo governador, ou do mesmo, caso queira a reeleição. Então, para mim, foi uma grande vitória, politicamente falando, esse ato, porque ali... muita gente começou a me respeitar mais, e a partir do respeito, eu consigo lutar com mais forças nas minhas pautas, porque eles sabem que tudo que eu faço é com muita seriedade, né? Entendi. Ali eu ganhei muita força política, né? Eu mostrei que eu não tô para brincadeira, que eu sou uma pessoa séria, Sim. que eu sei mexer com coisa séria e ser técnica, que é justamente isso. Eu estudo muito, eu gosto de estudar. Aqui, a política funciona assim. Antes eu discordava, hoje eu concordo. Eu achava que antes, para entrar na política, todo mundo tinha que ter formação. Hoje eu entendo que isso é muito perigoso. Porque, por exemplo, se uma pessoa de uma comunidade que, poxa, é o líder dela, líder do bem, que tá ali, às vezes não tem uma formação, mas tem muito conhecimento, é uma pessoa do bem que realmente faz. Tem muita gente que a gente vê que sabe mais, às vezes, que o engenheiro, por exemplo. Pelo menos a gente vê muito isso. O engenheiro tem muita técnica e muita gente tem muita prática, né? Mas o que eu penso? Se a pessoa ganhou assim na política, ok, você ganhou do jeito que você é, mas procure melhorar. Se você pode, se você entrou aqui, se Deus te honrou, estuda, vai melhorando, aprimorando, né? Tudo bem vir como estava, né? Mas entrou na política, é importante saber o regimento interno da casa. Muitos deputados Sim. nem chegaram perto. Na Assembleia Legislativa tem um regimento interno, um modo de conduta, tem os artigos certos que você cria poder. Quem tem conhecimento cria mais poder, porque
O inimigo não tem ética, então muitas vezes eles vêm com muitas... Gente, é chocante. Eu quase desmaiei na primeira sessão que eu vi pessoalmente, porque assim, eram coisas que eles sabem que são mentiras, sabem, eles falam fora da tribuna que eles sabem que é mentira. Eles falam fora da Sobem tribuna? Eles na confessam? tribuna, eles sabem, sim. Sobem na tribuna, mentem na cara dura. Qual a mentira Poxa, que mais chocou até hoje? Olha, que mais chocou. Olha. Uma que eu cheguei de. Aquela que você falou, não acredito. Você falou, eu não acredito. A que mais me deixa revoltada é falar que o Bolsonaro é genocida. Essa me pega no meio, nossa, mas dá vontade. Olha, vou te falar. Porque se o Bolsonaro, 700 mil pessoas morreram no Brasil. Tá, 1 milhão de pessoas morreu nos Estados Unidos. Maior potência que a gente tem no mundo. E aí? Foi culpa do Bolsonaro também? Porque o Brasil foi o 3º país a vacinar as pessoas. Ou seja, ele foi muito rápido. Ele só avisou que uma certa vacina não tinha passado pelo processo de teste em animais. Era isso que ele estava tentando fazer. Estava tentando salvar vidas e dizer, essa daqui talvez vai ter um probleminha. Que tá tendo. E hoje, matérias comprovam isso, né? A gente pode falar, não vai ter probleminha com a rede social, porque antes não podia, porque hoje tem matérias dizendo sobre algumas vacinas. Vacina é importante, Bolsonaro tem toda a carteira de vacina pronta, alguns países só não da Covid. Né, a vacinação. Olha só. Né? Poxa vida, essa eu não tinha visto. 5 anos depois. Olha né? só. A gente falando 4, 5 anos. Pois é. Então, Bolsonaro salvou muitas vidas aqui no país. Ele teve um super planejamento. Bolsonaro mandou recurso para todas as cidades. Bolsonaro é um excelente administrador. Graças a Deus que foi na época do Bolsonaro. Meu Deus do céu, essa terrível pandemia. Porque se fosse na época do PT, muita gente, muito mais teria falecido. Porque eles são muito gastões. Eles não sabem administrar. Eles não entram em jogo de cintura que o Bolsonaro teve. Então, graças a Deus, estava o Bolsonaro, Paulo Guedes, estava o ministro Queiroga da Saúde, então teve uma articulação muito grande, mandaram recursos para todas as cidades. O prefeito foi inteligente e fez leito? Fez, porque tinha dinheiro, quem quis pagar dívida pagou, mas os inteligentes fizeram leitos, salvaram vidas. Então, isso de falar que os deputados de esquerda sempre sobem lá e falam, Bolsonaro é genocida, eu subo lá e falo, não, gente, não é genocida. Porque genocídio é isso, isso e isso. Ele salvou muita vida, ele fez não sei o quê. Então, são mentiras que eles sabem que são mentiras, mas continuam falando. Porque virou já quase que... igual da Zorra Total, que eles falavam. Vira piada. A mesma fala toda vez, a mesma fala toda vez. Meu pai amado, não muda o discurso nunca. É aquele discurso que você fala... Mesmo provando. Seu discurso é tão válido quanto a delação do Mauro Cid. Nossa, meu pai amado, verdade. Nossa, que muda toda hora, inclusive. Desculpa, eu não resisti a piada aqui. Olha, vamos lá. Você falou que você está lidando com o orçamento, e hoje a gente tem no país inteiro uma questão que está gritando, que é a questão do agro, né? O agro está parando no Rio Grande do Sul. Agora até, acho que foi o último dia 30, né? Eles deram uma paralisada, não sei se eles voltaram à atividade ou não, mas isso chegou a inflamar boa parte do país, pegou um pessoal do Mato Grosso, pegou um pessoal de Rondônia, teve aviso das polícias rodoviárias federais dizendo que que algumas estradas estavam sendo paralisadas, etc, e coisa e tal. Mas a grande questão no Rio Grande do Sul, e que também ganhou a atenção do agro do país inteiro, foi o que eles chamaram de securitização. Não sei se você acompanhou, para quem não sabe, securitização é o seguinte, passou o período das enchentes do Rio Grande do Sul, que teve 2, né, desde o começo do governo Lula, e essas cheias, por assim dizer, né, não são bem cheias, né, foram desastres mesmo que aconteceram no Rio Grande do Sul, causaram prejuízos para os agricultores ali. E o governo falou, vamos te ajudar, fiquem tranquilos, agricultores, não esquentem a cabeça que a picanha vai chegar aí, né? E o que aconteceu? Eles mandaram para eles lá um socorro do BNDES, só que o BNDES não é dinheiro para o cara sacar, não é dinheiro para ele pagar o funcionário, para ele pagar né? Não é recurso na mão dele. BNDES é para o sujeito
financiar um equipamento, é uma linha de crédito, coisa do tipo, não é um dinheiro para ele... que paga tudo. Enfim, não ajudou ninguém, né? Eles se colocaram na imprensa, ô Globo, escreve aí que eu tô sendo bonzinho com o agro aqui, e ó... Endividou. Né? E arrebentou com o agro. E a gente, no jornal, a gente fez a leitura disso, falou, olha, não vai arrebentar esse gargalo agora. Por quê? Porque o agro ele vai ter dinheiro para se segurar, eles têm uma reservinha ali, uma gordura para queimar, eles vão se segurar por algum tempo, mas lá na frente essa corda vai arrebentar, essa conta vai chegar. E chegou. Agora eles precisam pagar as contas do mês, as contas do ano, né? Das safras de 25, e eles não têm esse recurso. Eles não têm esse recurso. E o que eles chegaram para o governo e disseram, olha, vocês quebraram a gente, essa é a verdade. Vamos fazer o seguinte, arrola essa dívida por pelo menos 3 anos. Isso que eles estão chamando de securitização, né? Você arrolar essa dívida aqui para eles pagarem, dar um prazo de pelo menos 3 anos para eles irem dividindo e pagando. Eles não estão pedindo muita coisa. E eu estou achando um absurdo eles pedirem isso. Eu acho que eles mereciam muito mais do que arrolar a dívida por 3 anos quando o problema foi causado pela falta de plano de contingência do governo atual. Isso é uma incompetência inexplicável. É uma coisa que eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. E olha que eu estou com mais de 10 anos sentado aqui fazendo isso. Agora, eles acharam por bem fazer uma paralisação. Essa paralisação começou a tomar um vulto muito grande. E o governo, como resposta ao mercado, fez uma coisa inacreditável. Ao invés dele falar assim, não, vamos reorganizar tudo, vamos cortar gasto, vamos fazer o que a gente puder para a gente poder ter condições de resolver as situações, esses gargalos todos, não. Eles falaram, vamos botar a mão no bolso do cidadão aqui e pegar dinheiro do IOF. Ou seja, traduzindo, quando o governo diz vou pegar dinheiro do IOF, ele está dizendo, não tenho mais dinheiro no cofre público, acabou, não tenho mais. Se eu não pegar da movimentação bancária da dona Maria e do seu José, não tem dinheiro no cofre. Deu para entender agora? E o agro está sentindo isso. O agro está olhando e falou, peraí, Lula, peraí, além de não chegar a picanha, a abóbora também não vai chegar, né? Então, assim, como que você está vendo da sua atividade o lado do agro, que você falou que é uma pauta cara sua? É verdade, realmente. Eu fiz, inclusive, uma moção de repúdio lá na Assembleia Legislativa, como deputada, a gente tem essas opções de fazer moções de aplauso, caso alguém faça um ato, né, de se admirar, vamos dizer assim, um ato único, ou de repúdio, né, que é quase todo dia que dá para fazer desse governo. Não, quase todo dia não, quase toda hora, eu errei. Porque, realmente, o agro carrega o Brasil nas costas, né, a gente alimenta todo mundo, o pessoal de esquerda detesta o agro, mas vai abrir a geladeira deles, eles têm tudo do agro lá dentro, todo mundo preguiçoso, tem preguiça de plantar a própria plantação, o pessoal tem preguiça de trabalhar para comprar a sua terra, tanto que apoiam o MST, que são pessoas preguiçosas, falo com a boca cheia, sabe por quê? São pessoas que tiram, eu vi um vídeo esses dias, o MST invadindo uma terra com pessoas que moram e plantam nessa terra, idosos, e simplesmente chegavam lá, batiam na casa, olha, a gente já tá aqui com assistente social, vocês têm que sair da casa, tá? Que a gente invadiu, tá bom? Vocês têm que sair daqui. Gente, meu Deus, a pessoa que viveu a vida inteira para ter aquilo, fora o que eles fazem com os animais, do sítio, da chácara que eles invadem, porque eles não matam os animais, eles simplesmente arrancam pedaços e deixam morrer agonizando, né? São pessoas cruéis, a esquerda é cruel, a esquerda não trabalha do lado de Deus para falar de um jeito carinhoso, para falar de um jeito amoroso, ela não tá com Deus, é uma guerra muito grande espiritual. Isso de aumentar o IOF, isso de não querer bem pro agronegócio, só me faz perceber o seguinte, quem não quer bem para o agro, que sustenta o país, que alimenta o Brasil, que gera tanto emprego, que gera tanto imposto, que gera tanto tudo, que traz dinheiro de fora para cá, só pode estar querendo uma coisa, um mundo, um Brasil de pessoas pobres,
porque eu já vi um discurso do Lula dizendo que quem aumenta o padrão de vida não vota mais no PT, né? Então, eles desejam isso mesmo, desejam falir o Brasil. Essa é a estrutura deles de 50 anos, que eu acho que já chegamos nos 25 anos, de estratégia que eles estão fazendo faz um tempo já para destruir o nosso Brasil, para chegar no comunismo finalmente, né? Porque a gente vê aquele ministro Flávio Dino falar de boca cheia que ele é comunista, porque é comunismo para os outros, capitalismo para ele, claro. A gente vê Janja usando sapatos de R$3.000, Lula, não sei o quê, viagens e viagens e viagens maravilhosas, não sei quantas, milionárias. E para o povo, fome, miséria, nem picanha, nem ovo, né? Nem cervejinha, nem diversão, só trabalho, 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 6 meses só para pagar imposto, agora vai aumentar por conta do IOF. Então é um mundo de miséria, porque os miseráveis não têm tempo para ver política, então não tem tempo para analisar o que está faltando, não tem tempo para raciocinar, porque tem que trabalhar muito, e aí tem tempo para votar na esquerda. Graças a Deus não é todo mundo que passa necessidade que vota na esquerda, porque tem muitos que enxergam, mas é uma política em que eles estão... A meta é falir o Brasil, não tem outra. Gente, colocar o Tachari, o Haddad lá, de ministro... Ai, meu Deus, substituindo Paulo Guedes. Que tristeza. Não, mas ele já tem 2 meses de faculdade. É isso que eu ia falar. E colou ainda, fez 2 meses e colou ainda na prova. Ele não sabe nada, mas assim, o que me deixa impactada, Bolsonaro, sempre que algum ministro fazia alguma coisa que não era tão bom, Bolsonaro é um macho, né? Bolsonaro é homem. Ele fala, não, fui eu. Ele é líder. Ele sabe ser líder, ele sabe conduzir uma situação. Lula, quando alguma coisa acontece, foi fulano, não fui eu. Nem aparecer, ele aparece, na verdade. Isso que eu não pego o avião e viajo. Exato, e viaja. Quando ele fala que foi ele, é desmentido, né? Porque é a Janja. Pois é, meu Deus do céu, que quer ser presidente do Brasil, meu pai amado. Complicado. Não, realmente, a Janja, ela fez uma função que ninguém nunca fez, né? Ela, se a gente soubesse que ela fosse tão incrível assim, de acabar com o relacionamento da esquerda com os Estados Unidos, meu Deus do céu, a gente teria pedido para eles se relacionar antes. A Janja une direita e esquerda num pensamento só, todos da detestam, né? Então, ela realmente uniu o país. Você acha que ela consegue fazer isso? Consegue. Você acha que a turma da esquerda não está gostando dela? Não, de jeito nenhum. A gente escuta, né, o pessoal comentando, é nítido, não, ela cerca o Lula ali. Unanimidade. Ela pretende ser presidente. É o quê? Olha, eu ouvi falar por aí nas minhas fontes seguras que ela quer ser a presidente do Brasil. Você acredita nisso? É piada mesmo, porque olha... que ela quer. Não, a gente torce pra ser, porque mais chance ainda do povo ver a tragédia que é a esquerda. Vai, né? Sidônio! Vai, Sidônio! Força! Isso aí, vai fundo. Janja 2026, vai dar certo pra caramba. E realmente é muito triste o que fazem com o agronegócio. No interior o agro é muito forte. Todo mundo, né? A gente tem muito orgulho. A gente que é da direita, a gente tem orgulho do agro. A gente tem orgulho das coisas darem certo. A gente sabe o tanto de emprego que gera o agronegócio. A gente sabe a comida que chega na nossa casa. Então, quanto mais o agro dá certo, mais todo mundo dá certo. Mais o Brasil dá certo, mais a comida fica acessível para todo mundo. O agro também, eles esquecem de falar ou eles nem sabem. Mas o agro tem uma parte social muito forte. O agro cuida de muitas associações, de muitas pessoas. É bem bonito o trabalho, assim, completo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, eu estou bastante curioso. Você falando de orçamento, de governo estadual, de executivo, de legislativo. Estou vendo que você tem um pé em cada barco, assim, né? Você está um pouco no legislativo, um pouco no executivo e bastante do orçamento. Então, você tem um pé bem firmado em cada barco ali. Todas essas decisões, que muita gente avisou, né? Falou, essas decisões do Judiciário Federal, do STF, elas vão descalonar, elas vão descer no ordenamento jurídico para os tribunais inferiores. Isso vai afetar não só o âmbito federal, mas vai afetar os estados, vai afetar os municípios. Daqui a pouco você tem essa insegurança jurídica, ela vai percorrer todo o caminho até os tribunais de primeira instância, né? Você sente alguma afetação disso
não sei, dentro das cidades, dentro do Estado, no âmbito político de forma geral, você sente esse tipo de escalonamento dessa moda do Xandaquistão? Olha, realmente parece um terrorismo. E de certa forma né? Eu ainda não vejo nos menores tribunais, mas qual que é o problema? O problema é que muita coisa para lá, né? As principais decisões param lá. Então é de cima para baixo, eles ordenam e os menores tribunais têm que obedecer. Terrível isso. Eu fico me perguntando como que um professor de direito constitucional está conseguindo dar aula hoje em dia, porque, assim, a Constituição está sendo, assim, rasgada, realmente. Não tem como falar outra coisa, porque tudo que eu aprendi ali tá virando do avesso, eles estão fazendo leis que não é função deles, né? Estão tirando a função do Congresso Nacional, dos senadores, dos deputados, né? Estão impondo assim, igual eu falei, é um mundo de muita vaidade, eu vejo, né? E quem subiu o poder na cabeça, eu sinto que ou aumenta mais o poder, ou não sei, eu não sei dizer, né? Eu espero que um dia a gente possa viver num Brasil, e a gente luta por isso, um Brasil que a gente possa ter realmente a democracia de verdade, porque a esquerda defende muito a democracia, mas a democracia deles, né? Se a gente, por exemplo, eu sou mulher, sou contra o feminismo. Ah, não pode, tem que ser a favor. Então não é democracia, porque se eu não posso lutar pelas minhas bandeiras, se tá errado, se eu não posso ter voz, se querem me calar, né, como eles dizem, né, querem me calar. Então eu sinto que é algo muito relativo, tanto a justiça está muito relativa, quanto a democracia está muito relativa. Mas né? a senhora viu alguma influência assim, de comportamento ou de condução, tanto na vara de Barrinhas quanto de Matão, algo assim? Atualmente não, eu não presenciei ainda. Não, graças a Deus eu não presenciei ainda nas menores, né? Talvez um pouco maiores tenham. A gente sabe que muita gente do direito, muita gente, eu fiz direito, né? A gente sim. Né, sabe que muita gente do direito é de esquerda, né? Mas eu tô vendo, apesar das opiniões de cada um, eles serem bastante técnicos nos julgamentos, tanto porque não envolve tanto militância os julgamentos deles, né? Envolve mais coisas mais técnicas, mais específicas, que não envolve tanto pautas políticas. Por exemplo, o aborto não envolve tanto ideologia de gênero, não envolve tanto o político ser contra a droga, envolve mais outras questões que eu não vejo. Você falou bastante de ideologia de gênero, né? Qual a sua visão? Olha, minha visão de gênero, de ideologia, meu pai amado. Deixa eu só... Passei a madrugada, já estou confundindo as palavras, passei a madrugada, perdão. Agora eles têm uma sigla bem complicada, LGTV 4K Full HD. Olha, vamos lá, tem duas questões. A questão da ideologia de gênero, que eu sou contra, é o seguinte, muita gente tem medo de falar disso, primeiramente porque a esquerda, ela vem com o papo de que se você está falando contra a ideologia de gênero, você está sendo homofóbico, logo você será processado, logo você será calado. Então, muita gente tem medo de falar, porque está achando que eles estão certos, porque, como eu disse, os ruins gritam, só que a gente também aprendeu a gritar. Então, hoje, eu sei muito bem separar o que eu defendo. Ideologia de gênero, principalmente nas escolas, a ideologia de gênero é o seguinte, muitas pessoas homossexuais, inclusive, são contra isso. Tem muitos de direita contra esse absurdo, que querem implantar nas nossas crianças. Olha como eles são cruéis. Meu Jesus. Porque eles querem, justamente isso, pegar crianças. Eles são muito maldosos. A ideologia de gênero nas escolas que eu luto, que eu sou contra totalmente, né? Que se acontecer com a minha filha, meu pai amado, nem imagino. Eles querem implantar na mente de crianças de 5, 6 e 7 anos de idade, que essas crianças... Primeira infância, 5, 6... Pureza. Jesus Cristo. Antes da formação, justamente para pegar e fazer uma sociedade do jeito que eles querem. Corromper, né? Corromper o ser humano. Na base.
Por isso que eu falo da crueldade da esquerda. 5, Querem pegar 6 crianças anos. de 5, 6 anos de idade e colocarem na cabeça delas que são um papel em branco. Que elas, com o tempo e com a vivência, vão descobrir se são homens ou mulheres. Que não existe. O corpo é só um detalhe. Mas que você é o que quiser. Por exemplo, as pessoas que são homossexuais, elas sabem como elas nasceram, que são homens ou mulheres, e aí são homossexuais. É outros 500. Cresceu, pensou, deixou de pensar alguma coisa. Agora, a ideologia de gênero é diferente, porque eles querem pegar a criança, primeiro que querem impor um assunto de sexualidade em criança. Gente, criança não tem que falar de sexualidade. Nem tem interesse, nem você vê Exato. alguma criança na rua falando, você precisa falar disso, né? Exato. Não tem Eles querem abrir a mente de crianças, porque eu vi que a pornografia está começando a ser inserida muitos... Ai, gente, essas redes sociais... Os pais têm que ficar de olho, têm que cuidar dos filhos, porque a partir dos 9 anos já está tendo casos, né, muito tristes, tanto de pornografia, drogas entre crianças, mas cuidando Nossa, drogas, muitas drogas, meu pai amado. Mas não, agora estou um pouco confuso, se for na rede social, pornografia na rede social, desculpa, eu entendo. Agora, misturei os assuntos. A rede social tá empurrando isso de pornografia, de dancinha, de pessoas seminuas. Entendi. E outros 500, os traficantes estão incentivando as crianças quanto mais nova possível, com 9 anos em diante, já ouvi muitos relatos disso. Agora, voltando para a ideologia de gênero, eu acabo misturando os assuntos, me desculpa. Mas quando você falou uma coisa, eu falei, não, realmente. Não estou sabendo disso. Na ideologia de gênero, o que me marca é justamente isso. Eles querem pegar a pureza da criança e acabar com isso. Querem sexualizar as nossas crianças, querem mostrar para elas que o mundo é do jeito que eles decidem que são, e é isso. Querem acabar com as crianças, matarem os bebês nas barrigas, permitir a droga, todos os tipos de drogas. É isso que a esquerda luta. Eu, inclusive, tenho 3 projetos de lei, um em conjunto com a deputada Ana Campanholo, de Santa Catarina, em relação à ideologia de gênero, né? Um estabelece o afastamento de professores que praticam a doutrinação política e ideológica em sala de aula, que vinculam conteúdos e realizam atividades que possam estar em contato com as convicções, podem estar em conflito, com as convicções religiosas ou morais dos pais responsáveis pelos estudantes. O segundo projeto, que é o projeto 442 de 2025, obriga a administração pública estadual a divulgar o nome do revisor responsável pela revisão e correção do conteúdo impresso ou digital produzido com recurso público, porque a gente sabe quem revisou, se permitiu alguma coisa ideológica dentro do livro, a gente sabe quem cobrar. E o outro que é junto com a deputada Ana Campanholo, que assegura aos pais responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou dependentes em atividades pedagógicas de gênero, caso a escola impõe isso. Mas a gente principalmente tem que criar nossos filhos dentro de casa, sabendo dos princípios e valores nossos, para quando chegar uma situação dessa, ele saber se defender, saber que não é hora de falar desse assunto, saber se posicionar mesmo novinho. Você não acha que essa iniciativa não do público LGBT, não do público homossexual, mas dos militantes LGBT, que são diferentes dos homossexuais. Os militantes, tem militante que nem homossexual não é, ele só está lá militando por inúmeras razões ali, uma delas, inclusive, é desvio de verba, que algum dia a gente vai ter que falar sobre isso. Né? Tem muitos deputados que dão dinheiro, né? Muitos parlamentares, deputados de forma geral, tem deputado, tem senador, tem parlamentar de forma geral que dá dinheiro para ONGs, para associações de forma geral, e um pessoal que pega o dinheiro e fala, valeu, um abraço, né? E no final das contas eles nem estão militando nada, é só dinheiro mesmo, é só e dinheiro que depois eles vão repartir para ser verba de campanha lá na frente. Chocante. Né? Mas isso é mais velho que andar para trás. Né? Não estou falando nenhuma novidade, mas dentro do âmbito da política a gente vê, eu fui para o município de Queimadas, eu estive lá no Lixão, lá em cima, né, na Paraíba. Eu vi lá como funciona o esquema da máfia do lixo, e aquilo ali não é só lá na Paraíba, é em todos os lugares do Brasil, né? 5.565 municípios, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? O caminhão do lixo, ele pega
o lixo, né? Eles rasgam a parte de trás do lixão, o caminhão do lixo pega o lixo lá atrás e vem pesar na frente. Nossa, eu nunca vi. Meu pai amado. Ele pega o lixo do lixão lá atrás e vem pesar lá na frente para... Foi anos atrás que eu estive lá, né? A gente viu essas coisas. Meu Deus do céu. Enfim. Bom, muito grave. O que eu quero dizer é que assim, tem muita gente que está ali no meio dizendo que está fazendo isso e aquilo, mas no final das contas não está fazendo porque acredita. Tem muita gente que está ali por dinheiro. Tem muito mercenário no meio. Mas eu não sei o que é pior, se é o sujeito que é mercenário ou se é o sujeito que está realmente militando nesse ponto. Eu te explico por quê. Na minha visão, existe um ponto espiritual muito pesado, sobretudo nesse meio desta militância. Por quê? Porque ela está em oposição a Jesus Cristo, oposição diametral. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele está dizendo assim, existe uma verdade no todo, filosoficamente falando, no cosmo, né? Não cosmo no sentido de espaço sideral, não, cosmo significa o todo na filosofia. Quando você define uma cosmovisão, você está dizendo a sua visão de mundo, né? O que eu vejo como mundo, o que eu entendo como mundo. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele está dizendo que existe uma verdade fixa no mundo e essa verdade é a pessoa dele. Então, a partir disso, toda vez que alguém diz eu tenho uma determinada verdade dentro de um determinado segmento, essa verdade ela precisa estar... Se você for cristão, você tem que verificar se essa verdade ela está conectada ou se ela vai entrar em contradição com Jesus Cristo, né? Você tá dizendo que uma coisa é certa, mas essa coisa certa ela está de acordo com Jesus Cristo ou ela está contra Jesus Cristo? Por quê? Porque ele diz que ele é a própria verdade. Diz que quem falou foi ele, não foi eu. Está escrito lá nos evangelhos, né? Então, quando alguém diz assim, olha, você vai descobrir se você é homem ou se você é mulher com o passar do tempo, ele está dizendo assim, não existe uma verdade. Ué, se não existe uma verdade, Jesus é que está errado. Né? Se não existe uma verdade, então aí a gente está com um problema muito sério no sentido espiritual aqui, né? Porque se não existe uma verdade, olha, teve esqueci o nome aquela feminista que disse há pouco tempo, a mãe das teorias feministas aí, que disse que existem tantos gêneros quantas pessoas existem no mundo, né? Uhum. Eu esqueci o nome dela agora. Judite alguma coisa. Ela disse... Então você pensa o seguinte, você fala, bom, se você quiser enxergar a coisa dessa maneira, você acabou caindo no niilismo total. Porque dessa forma, você vai cair naquela história do começo da Bíblia, né, de Adão e Eva, né? Você sereis como deuses, né? Você vai ser o que você quiser, né? Você vai ter Então, eu acho que é um combate muito pesado quando você chega no ponto de vista espiritual e você vê que o que você está combatendo de pano de fundo não é uma mera argumentação política. Você está combatendo uma força, o que a gente vai chamar na Bíblia de potestade. Né? Você tem essa visão ou é uma coisa... Tenho essa visão, excelente colocação, é isso mesmo, porque é exatamente isso. Estamos lutando contra potestades, né? Essa questão espiritual é muito forte, inclusive a gente sempre faz oração dentro do gabinete, tudo que a gente faz é com muita oração, porque o negócio é pesado, muito pesado, lutar contra isso. Por isso que eu peço sempre, gente, quem puder, por favor, ore por nós, ore pela direita, ore pelos líderes da direita, porque é uma guerra espiritual, eles tentam derrubar, atacar a gente de todas as formas possíveis. Nossa, meu Deus do céu, não é fácil lutar pelo bem, mas é gratificante, porque a gente sabe que tá na missão, e a missão por Deus, a gente pode sair sem nada, só com a alma ali, só com a alma, que é o que importa. Que é o que importa para Deus. Então, é uma guerra que a gente está disposto a lutar, está disposto aí as últimas consequências para a gente vencer essa guerra espiritual e física também, né? Humanamente falando. A gente não pode se acovardar,
né? Existe na Bíblia, eu esqueci agora, poxa, vi ontem, o evento bíblico que tinha, em que tinham 30 mil soldados, e aí Deus mandou, por fim ficaram 300, os covardes e os medrosos. É o Gideão. Gideão. Uhum. A ir embora, né, abandonar, para não ir para a guerra, né? Então, Deus faz isso conosco, né? A gente não pode se acovardar, porque isso não é de Deus. É justamente o que você falou. O feminismo, essa bandeira dos LGBTs, que são os militantes dessa causa, ou as pessoas, nem pessoa que, igual você falou, que é homossexual, aguenta isso, né, de tanta militância. As pessoas que são contra cuidado com essas crianças, sabe, que são a favor dessa ideologia para as crianças. Tudo isso envolve um grupo muito grande espiritual, né? Que a gente sabe que a gente está lutando contra, e a gente não vai deixar de lutar. Você falou no início que a verdade, Jesus, e eles lutam justamente contra isso. E é justamente o inimigo não tem ética. É justamente o ponto. Eles querem fazer a gente deixar de acreditar na Bíblia, fazer igual a Xuxa falou. Nossa, a Bíblia tem que ser reescrita. Atualmente foi o que a Xuxa disse. A Xuxa é uma referência para muita gente. Ela falar um negócio desse abala muito. É ruim. A gente vê que ela não está com Deus. Porque Deus é perfeito, como que ele vai estar errado? Não tem que reescrever a Bíblia. Na verdade, a gente tem que parar para pensar o que a gente está pensando, o que a gente está vivendo. Se é a Bíblia que tem que ser reescrita mesmo, ou se é as nossas atitudes que têm que ser transformadas através dela, através da Bíblia. A gente vê que o inimigo espiritual usa a esquerda sem dó nem piedade, sem ética, sem valor, sem princípio nenhum, para destruir da nossa cabeça esse símbolo, né, vamos dizer assim, essa liderança que Jesus tem nas nossas vidas. Porque destruindo a liderança de Jesus, dos pais de família, destruindo a liderança de quem for que eles acham que é retrocesso, né? Porque eles acham quase que a Bíblia é um retrocesso, né? Eles destroem a sociedade, vai para o socialismo, vai para tudo aquilo que eles querem, vai para a miséria, vai para Sodoma e Gomorra, vai para uma família promíscua, né? Eles incentivam promiscuidade na juventude, em vez de incentivar a preservação para não ter que fazer aborto. Eles incentivam, seja promíscuo e depois aborte. É isso que eles defendem. Poxa, saiba que você é um papel em branco, faça o que quiser, você é livre. A Bíblia está errada. Então eles chegam com palavras doces. Poxa vida, nossa, mas será que Deus condena aquela pessoa ali? Ai, mas ele é um ser humano. É isso que eles querem que a gente pense, né? Que Deus tem que ser o Deus amigão. Poxa, não, a Bíblia está errada porque Deus é o amigão. Se você está feliz, tá tudo certo. Esse não é nosso Deus, não. Não é o Deus de Israel que fala isso. Isso é o inimigo mesmo espiritual que prega isso, que confunde, porque eles não têm ética mesmo. Eles confundem toda a cabeça. Imagina isso dentro da juventude. A gente que já é firme na nossa fé, né? A gente vê isso e a gente vai estudar para arrumar argumentos para lutar contra. Imagina quem não tem argumentos ainda, quem não tem preparação psicológica. Por isso que é muito importante esse fortalecimento da nossa base, que é a família, a fortalecimento da fé cristã nas pessoas, fortalecimento dessa estrutura para essas crianças chegarem em casa e ter uma força maior para poder enfrentar todo esse inimigo espiritual que, saindo de casa, ele já encontra a cada esquina um. E é isso. Eu gostaria de perguntar, doutora Fabiana, exatamente para a senhora, envolvendo essa outra frente de atuação, né? Porque a gente sabe que o inimigo espiritual ele não fica só focado em uma frente. A outra frente envolvendo as drogas, né? Eu não sei a idade da senhora, também não perguntarei para não ser indelicado, mas eu lembro que nos anos 90 tinha a campanha, quem passou adolescência nos anos 90 sabe muito bem, do Drogas Nem Morto. Né, diga não às drogas e drogas nem morto. E acabaram com essas campanhas no final dos anos 2000. Então você não vê mais campanha antidroga. Né, até pouco tempo atrás, até 15 anos atrás, você via até parceria do Ministério Público com a Associação Estadual da Magistratura empenhado nessa campanha contra as drogas, especificamente na educação, na conscientização dos jovens.
todo mundo conhece o ProErd, mas eu lembro que tinha essas campanhas com mais contundência, e extinguiram essas campanhas, e já faz mais de 15 anos que foram extintas. E aí eu gostaria também de saber a posição da senhora nessa outra pauta, né? Que é uma outra frente que o inimigo espiritual também tenta destruir a criação de Deus, que é o ser humano. É verdade. Eu vou falar minha idade, não tem problema nenhum, tenho 32 anos atualmente. E realmente as drogas, eles começam justamente, poxa vida, e eles pegam na base, né? Eles pegam 9, 10, 11, 12 na base para destruir, né? Eu conheço um grupo de amigos que se envolveram com drogas e foi trágico, muitos finais, muitos não conseguiram sair até hoje. A maioria que provou lá atrás não conseguiu sair. Então é algo que realmente eles contaminam os jovens, nem jovens, os pré-adolescentes, né, são cruéis. São pessoas que realmente não têm princípios. E isso eu fico pensando, poxa vida, será que tem? Porque eu vejo um trabalho da esquerda, assim, de proteção a traficante. Por exemplo, o pessoal do 8 de janeiro está tudo preso e tem traficante sendo liberado, mesmo com caminhões e caminhões de cocaína. Então eu vejo algo muito estranho acontecendo em prol a traficantes, em prol ao tráfico, né? Como que eu posso dizer? A gente sabe que o PCC, grupos desse tipo, não gostam de Jair Bolsonaro, porque é muito forte a atuação dele dentro da criminalidade. A gente vê o governador Tarcísio também com muita força, destruindo muitas coisas do crime. Então, a tendência é ir para a esquerda, né? A gente viu alguns vídeos escandalosos na campanha de pessoas apanhando por ter votado no Bolsonaro, por traficantes, né? Então eu vejo, não sei se, não é da minha cabeça, essa proteção ao traficante. E isso faz sentido também porque parar com essas campanhas contra a droga, nossa, teve uma consequência. E hoje a gente vive consequência disso, porque muitas pessoas entraram e não conseguiram mais sair. Eu sou contra todos os tipos de droga, não tem disso, maconha é tranquilo, não é tranquilo, maconha destrói os neurônios, maconha afeta o filho dessas pessoas, né? Então pessoas pagam o preço pelo que nunca fizeram os filhos dessas pessoas, né? Então a gente sabe que droga é droga, não existe a maconha da paz e amor. De quem paz e amor? Toma um chá de camomila. Quer ficar tranquilo? Toma um chá de camomila. Vai ficar fumando, pelo amor de Deus, tem que respeitar, né? Não tem isso. Vai trabalhar, vai caçar alguma coisa para fazer, vai caçar a sua missão de vida e parar de focar em droga. Não existe isso, querer fazer, que é o movimento que a esquerda estava tentando fazer, um espaço recreativo para o pessoal do crack, da Cracolândia, poder usar droga em paz até morrer. Poxa vida, tem gente lá brigando, perguntando cadê os drogados para a gente cuidar. Gente, eles estão cuidados. Metade foi preso, metade está em clínica, né? E essas ONGs aí que estão no centro deveriam ir para as comunidades, tratar realmente o início disso, tratar realmente essas pessoas. Não precisa, não queiram que tenham pessoas debilitadas para eles precisar receber recurso público para poder ajudar essas pessoas. Queiram que essas pessoas evoluam e não fiquem ali dependente de migalhas e migalhas e migalhas, que é o que a esquerda gosta, né, de dependentes. Eles não gostam de gente independente, gente que realmente pensa por si, luta por si, trabalha para conquistar o melhor para sua família. São falácias muito bonitas, igual a cobra do Jardim do Éden. Eles falam que a maçã é maravilhosa, a hora que você morde aquela maçã, a sua vida está destruída e a sua geração junto. A droga é exatamente isso, eles sopram no seu ouvido que é a melhor coisa do mundo, que você vai ser o mais legal da turma, e a hora que você vê, você tá afundado, tá na Cracolândia até, você tá com 40 anos e não saiu da cocaína, e é só mais um dia, e é só mais uma noite, e é só mais alguma coisinha, e é só mais uma dívida. A hora que você vê, você tá na mão de traficantes, a hora que você vê, você tá sem vida, você não tem como sustentar seus filhos. É um buraco mesmo, né? Então não tem como. Poxa, eu fico aterrorizada quando eu vejo discurso de pessoas a favor à droga. Meu cérebro nem aceita falar, né? Mas assim, eu já vi discurso da esquerda de pessoas a favor de todos os tipos. Gente, ser a favor da maconha já é um absurdo. Agora, ser a favor de todos os tipos, incluindo crack, incluindo aquela outra que o pessoal vira zumbi, come.
as outras pessoas. Quem faz isso... Crocodilo, não? Não, crocodilo. Não, crocodilo. K9. K9, né? K9. K9. É Que isso. fica igual um crocodilo mesmo. Mas quem faz isso, quem defende todos os tipos de droga, pode perguntar se teve algum ente querido que se perdeu nas drogas. Não tem. Agora pergunta para alguma mãe que perdeu um filho para droga, para alguma senhora que perdeu um filho para droga, né? Eu já vi de perto isso, pessoas até o final da vida lutando pelos filhos, né? Sem sucesso algum. Então, pergunta se essa senhora acha legal a legalização da droga. Pergunta como é a vida dessa senhora, da família dessa senhora. Eles não perguntam, eles são pessoas que, meu Deus, eles vendem um mundo que não pode existir, né? A esquerda é podre. A esquerda é podre. E meu Deus, que mais pessoas abram o olho e vejam a podridão dessa esquerda. Não tem como a gente apoiar pessoas que querem a destruição familiar de todas as formas possíveis. Ou eu vou destruir, é assim que a esquerda age. Ou eu vou destruir sua família através do feminismo, pegando a sua mulher e acabando com o psicológico dela. Ou eu vou destruir a sua família através dos seus filhos, enfiando droga neles e acabando com a sua família. Ou eu vou destruir a sua família através da pobreza, que você não vai ter tempo para pensar em nada, para se reunir com ninguém. Você só vai ter tempo para pensar em comer, em fazer o mínimo, em pagar as contas, talvez se conseguir dentro de casa. Então a esquerda é isso, é a destruição pelo poder. Por quê? Qual é o fundo disso? O fundo é que quem está no poder na esquerda não quer sair nunca. E para isso acontecer, outras pessoas têm que estar na miséria para não perceber o que eles fazem, a gastança. Meu Deus, ainda bem que tem rede social hoje, que a gente consegue ter acesso aos dados, né? Meu Deus, mais de 300, nem sei se é quantos, já perdi até a conta de quanto que está em déficit o Brasil. Poxa, o Bolsonaro entregou com conta cheia ao país. Superávit, né? Superávit, com muito dinheiro em conta, e hoje já está falido. O Brasil está falido. E quem vai pagar? Quem não tem condição de pagar. Enquanto eles estão luxando com o dinheiro do povo, o povo está na miséria e continuará na miséria e vai piorar a miséria. E que Deus abençoe a gente, que a gente consiga retomar o poder desse país, que a direita consiga retomar para esse povo ter o que merece, que é uma vida digna, é só isso. É só isso que a gente quer, uma vida digna. Pronto, ponto final. E eles não querem deixar. É isso que eu acho que teria que fazer até uma campanha contra as drogas, até sugiro, né? Conscientizar as pessoas, porque teu filho, tua filha, eles começa ali, né? Na mamonha, né? Na maconha, já pode falar, né? Sim. Vão ser censurados de um jeito ou de outro. Então... Se quiser... Como diria o Bolsonaro, foda-se! Não existia piada. Bom, ele começa na maconha, depois ele vai para drogas mais pesadas, quando vê tá com cocaína, passa por bebida, e vai piorando, vai pro crack, e quando vê tá voltando no PT. Sim. Meu Deus do céu! É piada. Contém verdades e ironias. Contém verdades. Não resisti. Olha, eu perco realmente. amigo, mas não perco a piada aqui. Né? Pessoal, é o seguinte... Doutora Fabiana, vou te chamar de doutora aqui porque você representou, né? Deixa eu te falar o seguinte, eu quero pedir aqui, o Jonas, está na tela aqui, vou fazer um jabazinho rápido aqui para o nosso patrocinador, a Contabilidade Roma. Pessoal, você que está precisando de um contador, você que está precisando de uma contabilidade, um pessoal responsável aqui de São Paulo, www.rhoma, mas é um Roma chique, que tem um H no meio, né? rhoma.cnt, não é .com, não. É .cnt.br, tá? CNT de contador, né? O WhatsApp deles é 11 97971 5243. Vocês entrem lá, vocês vão falar com o pessoal da Roma.
Se você disser para eles que você assistiu a entrevista aqui no podcast do Bunker, eles vão dar para vocês ali uma consultoria gratuita em qualquer questão que você tiver contábil. Você pode chegar lá, entrar em contato com eles e falar: ô, pessoal do Roma, eu estou vindo assistir vocês lá no Bunker, lá estou com uma dúvida sobre X, Y, Z, qualquer coisa, tempo de entrega de imposto de renda, disso, daquilo. Pode perguntar o que vocês quiserem lá. Você tem direito ali a uma consultoria gratuita. Pode procurar o escritório do Roma. Estou com problema no meu CNPJ, quero abrir uma empresa, pode tirar a sua dúvida lá com o pessoal, que eles vão estar abertos lá à sua disposição, um dos melhores escritórios de contabilidade do Brasil, e estão patrocinando uma iniciativa dessa, né, que é um podcast aqui de direita, um podcast conservador, né? Coisa que muita gente hoje morre de medo de fazer. Fabiano, eu vou contar uma coisa para você. O doutor Eduardo me conhece faz tempo, ele já sabe. Eu adoro ser processado. A turma da esquerda me processar. Eu amo! Eu fico louco quando eu não sou processado. Eu fico num tédio. Eu vou te contar, eu fico num tédio. Se não estiver na minha porta, assim, um oficial de justiça batendo lá, falou: ô, Veran, eu vim aqui, agora o senhor precisa comparecer no fórum. Agora eu... Senão eu fico num tédio. Eu falo: pessoal, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou muito fraco aqui, não tem ninguém me processando, não tem ninguém brigando comigo. Eu vou bater com mais força agora. Tá certo. Obrigado, Fabiana. Foi um prazer muito grande. Poxa vida, e quero parabenizar aqui a Contabilidade Roma, porque quem patrocina a direita, poxa vida, pra gente é uma alegria. A direita que é quem move o consumismo do Brasil, a economia do Brasil, né? Então, parabéns aí. Estou muito feliz também pelo convite. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, doutor Eduardo. Né? Poder expor as minhas pautas, expor o meu trabalho, para mim é uma alegria. Estou à disposição. Eu fico na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no 2º andar, sala 257. Eu estou aqui para ser funcionária das pessoas, não estou aqui por ego, não estou aqui para benefício próprio, nem para querer imagem, sabe? Eu não tô aqui, não tô preocupado com sucesso, com dinheiro, com nada disso. Eu tô preocupado na missão que Deus me deu. Deus apareceu para mim num sonho um mês antes da eleição, me dizendo o que era para eu fazer com esse mandato. E eu tô honrando a cada dia. A minha vida é igual a de vocês. É honrar essa missão que Deus deu a cada dia pra gente. Conte comigo, o que precisar, tô à disposição. Tô aberta para ideias de projeto de lei, para emendas parlamentares, caso conheça entidades sérias que defendam a direita. Tô aberta para o que precisar. Eu tô aqui realmente para apoiar a direita, para fazer o nosso trabalho sem medo, sem dó nem piedade. Tá bom, gente? Conte comigo sempre. Muito obrigada novamente pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigado, doutor Eduardo, mais uma vez. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Obrigado, Deus, em primeiro lugar. Sem Deus, a gente não faz nada aqui, nem quer. Sem Deus, vai sozinho. Eu não vou, não. E a gente vai ficando por aqui. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira, às 16h30, edição da tarde, a gente tá junto. Beijão no coração. Fomos!